Tá essas duas aqui que só me dá orgulho, né? Vou te mostrar aqui, ó. Estão Cadê? aqui comigo, ó. A Olha Coca. só, Não. que E aí, massa. Olha dá a pra ver bem? Kiara quietinha ali, Quietinha. relaxadinha. Se A deixar, Coca, ela só dorme, só dorme. a Coca que é mais aceleradinha, né? É, mas pra você ver, ó, antes isso era impossível, né? Ficar aqui dentro Aham, de casa, ainda quietinha assim. Ainda tem muito aham, pra melhorar. Ainda deixei na guia pra não correr risco, né? aham. Mas tá bem melhor, vixe. Massa. Ô, então, aproveitando, deixa eu te perguntar então já. Eu quero te entrevistar, né? Hoje eu vou te entrevistar aqui. Você é nosso caso de sucesso. Conta um pouco aí sobre sua história, como é que começou, quando que você resolveu ter cachorro, qual foi o primeiro que você pegou delas duas, como é que era o comportamento, enfim. Conta um pouquinho do que você viveu assim na sua trajetória com elas. Uhum. Bom, eu sempre gostei muito de cachorro desde pequena. Eu não nunca vivi sem cachorro em casa, né? Quando a gente acabava perdendo um, a gente já dava um jeito de arrumar outro. E quando eu mudei daí pra minha casa, né, que eu saí da casa dos meus pais, eu falei, não, tem que ter na minha casa também, né? E aí acho que eu mudei, não tinha muito tempo, acho que fazia um mês ou dois. Um colega meu que trabalhava comigo, um médico, ele fazia trilha, sabe, de bicicleta. Aham. E numa cidadezinha aqui perto, ele encontrou duas cachorrinhas numa caixa. E era a Coca e a Paçoca, né? Nossa. E ele postou no Face e tal, que ele tava doando. E daí eu me interessei, né? Só que era duas. Eu não queria duas, né? Queria só uma. Mas eu falei, ah, não é justo, né? Separar as irmãzinhas. E acabei pegando as duas. E elas tocavam terror, né, em casa. Elas destruíam tudo, porque como elas ainda eram filhotes, eu comecei a deixar em casa porque senão elas escapavam pelo portão. E infelizmente, daí quando elas completaram 6 meses, elas ficaram bem doentinhas. Pegaram, acho que uma virose. A Coca ficou ruim primeiro, mas logo melhorou. Aham. E a Paçoca, infelizmente, a gente perdeu ela, né, com Nossa. 6 meses. Elas também ainda não tinham sido vacinadas, porque na época eu estava um pouco apertada de dinheiro, então ainda não tinha vacinado elas. Me culpo um pouco por isso, Aham. mas acho que o tempo que ela viveu, ela foi feliz. Aprontou todas. E a partir daí o comportamento da Coca piorou muito, assim, ele dobrou, né? Ela já era muito agitada, tinha muita energia. E eu não tinha rotina de passear com ela, né? Como eu fazia faculdade o dia todo, né, em período integral e trabalhava à noite, eu não conseguia sair para passear com ela. E daí ela destruiu a casinha, ela destruiu várias coisas, né? Aham. Enfim, e daí eu tomei a decisão de arrumar uma companhia para ela para ver se melhorava, né, esse comportamento. E ter uma Golden sempre foi meu sonho, assim. Eu acho um cachorro muito lindo, muito educado, né? Aham. Apesar de aprender depois que eles serem educados não depende só da raça, né? Aham. Depende muito da gente. E aí uma colega nossa, ela tem um casal e acabaram tendo 9 filhotes. E ela não sabia o que fazer com tanto filhote, né? Aí ela até fez um preço mais em conta pra gente. Apesar de eu ser contra comprar, mas ela eu sabia que não era um lugar de para procriar só e fazer dinheiro, né? Infelizmente aconteceu. Só fazendo um E adendo aqui sobre essa questão que é muito importante, de comprar ou adotar. Existe uma grande importância também nos cães que são vendidos, né? Agora, a grande sacada é o criador que você está comprando, ele é idôneo, né? Ele cria com o intuito de melhorar a genética do cão, o intuito de fornecer cães que vão alimentar positivamente a sociedade, né? Por exemplo, cães guia, né? O Golden é uma raça de cão guia. Então, imagina, uhum, pastor alemão, cão de guarda. Então, tem muito disso, né? Eu particularmente sempre adotei, comprei, acho que quando que eu comprei cachorro? Eu nem nunca comprei também, viu?
mas eu já peguei assim copropriedade com um irmãozão meu lá de Aracaju, pastor alemão, de raça, com pedigree e tudo mais. Mas cães para fornecer para a polícia, com uma finalidade, né? Não simplesmente Aham. procriar para ganhar dinheiro. Uhum. Desculpa, continua. Não, imagina. Realmente esse não era o foco dela, né? Ela tinha o casal porque ela gostava também. E ainda não tinha sido castrado, então acabou acontecendo. Uhum. Mas enfim, aí peguei a Kiara, ainda filhotinha, né? Não deixava ainda junto com a Coca. Deixava ela dentro de casa e a Coca, como era maior, deixava lá fora. E daí o ciúme tomou conta, né? A Coca continuou destruindo tudo e a Kiara destruindo dentro de casa, né? Uma fora e outra dentro. E nisso o tempo passou, acho que a Kiara tava com uns 6 meses ou 8 meses. Aí foi quando eu tive todo aquele problema, né? Que eu tive depressão e tudo mais. Aí parei de trabalhar, parei de estudar. E pensei, falei, não, eu tenho que arrumar alguma coisa para eu fazer, não dá para ficar trancada dentro de casa o dia todo. E Uhum. daí comecei a procurar cursos para fazer, justamente de adestramento. E foi onde encontrei o seu e fiz a cabeça da minha noiva para poder fazer a inscrição, porque na época a gente também não estava em condições financeiras, né? Uhum. Como eu estava sem trabalhar, ainda estava esperando perícia do INSS, toda aquela burocracia, né? Uhum. Mas enfim, consegui convencer ela e entrei no curso. E daí, a partir daí, estamos aí até hoje. Só alegria. Só teve evolução de lá pra cá. Que massa, que massa. E conta assim, quais foram as principais dificuldades que você passou com elas duas, assim, nesse processo de educação, antes, durante e agora, né? Agora você já não tem tanta dificuldade, né? Mas o que você passou? Conta um pouco das dificuldades que você passou nesse processo de educação delas. Olha, eu acho que não digo uma dificuldade, mas algo assim que me fez ter um pouco mais de responsabilidade é a questão da rotina com elas, né? Eu tive que implantar isso, tive que adaptar o meu dia a dia para poder manter a rotina de atividades com elas. Mas ao mesmo tempo também, ao mesmo tempo que fazia bem para elas, fazia para mim, né? Como eu disse antes, eu só ficava dentro de casa e a partir do que eu aprendi no curso, né, de ter que sair, passear com elas pelo menos 2 vezes ao dia e tal, isso também começou a fazer bem para minha saúde, né? Então, digamos que juntou o útil ao agradável. E durante o processo, eu até lembro uma fala sua durante o curso que você falava assim, antes de melhorar, sempre piora um pouquinho, né? Então, muitas vezes quando eu ia ensinar alguma coisa, tentar alguma coisa nova, elas começavam, dava aquele sinalzinho que estava aprendendo, que estava entendendo, mas aí de repente aprontava alguma, né? Principalmente quando eu mudei de casa, porque quando eu comecei o curso estava numa casa, agora eu estou em outra. Uhum. Então, nesse processo de mudança, daí a Kiara começou a cavar, que aqui tem grama, né? Começou a fazer vários buracos na grama e a Coca ia na onda. Chegava em casa, tava tudo destruído, né? E eu, de certo modo, me decepcionava um pouco, porque eu falava, poxa, tô fazendo tudo certo, né? Tô tentando, mas o que será que tá acontecendo? E daí lembrava daquela questão também, né? Que você também até comentou, que elas começam a entender que o líder agora era eu, né? Então a Coca principalmente, acho que essa rebeldia dela depois das atividades, né, que eu aprendi no curso, acho que um pouco era isso, né? Ela estava tendo que abrir mão dessa liderança dela para eu poder entrar na área, né? Mas acho que foi mais isso, né? O restante agora eu tô, digamos que aperfeiçoando, né? O que eu queria melhorar no início, assim, de cara, que me incomodava muito era o passeio, né? Elas que me levavam para passear, e agora não, agora elas ficam do meu lado, bonitinhas, e isso me enche de orgulho. Outro ponto era até essa questão de dentro de casa, né? Eu quero, né, ter esse convívio com elas aqui dentro.
Não de querer que elas durmam comigo na cama, mas ficar assim no mesmo ambiente sem pular em cima da mesa ou sem pular na pia, enfim, porque por enquanto se não segurar, elas pulam, né? Aham. Mas igual eu falei, agora elas estão aqui deitadas comigo aqui na sala, coisa que antes impossível, eu tinha que ficar com a porta fechada, senão elas tomavam conta, ficava pulando de um sofá para o outro sem parar. Nossa, que delícia. Então, agora, igual eu falei, agora é só aperfeiçoar, né, que eu já consegui corrigir, né? O fato delas me ouvirem mais, me obedecerem mais, sem dúvida melhorou assim 100%. Que massa. Você acha que hoje elas estão assim, que você já tem um olhar mais crítico, porque você está estudando, você está fazendo curso, você está praticando, porque é o principal, colocar em prática, né? Então você no começo, eu acredito que foi assim, porque foi para mim, foi para todos os meus clientes que eu atendo, que atendo até hoje. No começo parece que você olha assim e fala, nossa, o que melhorou aqui para mim já é 100%, já está perfeito, não sei o quê. Mas daqui a pouco começa a meio que patinar, né? E você fala, nossa, Sim. mas será que não vai ficar daquele jeito? Né? Hoje, você, com a sua visão mais crítica, você acha que elas estão em quantos por cento de melhora, vamos dizer assim? 0 a 100? Olha, eu diria que uns 60%, né? Considerando que, igual eu falei, algumas coisas eu ainda quero melhorar com elas, né? Então, acho que uns 60 já alcançaram, sim. Uhum. Ainda tem E deu o 40. quê? Deu um ano, né? É, a gente tem 40% então pela frente ainda. Sim, sim. É, bom, eu acho, né? O que eu queria melhorar, assim, é questão de agressividade da Coca. Uhum. Ainda não consegui, como que eu posso dizer? Fazer com que ela me obedeça tanto nesse sentido. Por exemplo, essa semana mesmo aconteceu de eu ir sair com a moto. Uma das coisas, por exemplo, antes eu tinha medo delas escaparem, né? Quando eu abrisse o portão. Então eu Uhum. deixava elas presas, tirava a moto lá fora, fechava o portão, soltava elas e depois eu saía. E consegui trabalhar com elas, hoje eu consigo sair com a moto sem que elas saiam e sem prender elas também. Então Mas, já é um avanço. Porém, essa semana aconteceu de na hora de eu sair com a moto, tava passando uma pessoa e a Coca saiu. E eu chamei, ela não me obedeceu. E ela é brava, né, cara? Não dá pra segurar. E daí a pessoa também se espantou e daí foi tenso. Ela não chegou a morder nem nada, mas ela foi pra cima, né, latindo, brava. Então, isso eu quero melhorar nela. Pelo menos quando eu chamar a atenção dela, ela parar, né? Nem uhum. ela saiu, quando eu percebi que ela saiu, eu chamar ela voltar. Coisa que não aconteceu. Eu chamava, chamava e ela continuava lá. Uhum. Então, isso, não sei quantos por cento seria isso, mas é uma das coisas que eu queria melhorar. Uhum. Porque daí questão de comandos, né? Eu acho que elas pegam muito rápido. Uhum. Qualquer coisa que eu começar a trabalhar, sei lá, dentro de um mês, acho que elas pegam, sabe? Uhum. Elas estão bem educadas nesse sentido. E a questão do xixi e cocô no lugar certo, né? Igual eu falei, elas fazem na grama, mas eu queria que elas fizessem mais afastada um pouco, mais lá pro final do quintal mesmo. Uhum. Então, mas isso eu ainda não treinei assim, fidedigno com elas, então também não dá pra reclamar, né? Dá pra dizer. Mas acho que é mais isso. Uhum. Tá. É só uma questão que você falou antes ali, tá? Daquela questão da liderança, né? Então, na hora que você mudou de casa, que a Coca, elas deram uma despirocadinha, começaram a cavar e tal. Eles vão perceber na gente muito a nossa consistência, né? Isso, eu acredito que isso é para tudo, né? Então, se você vai fazer vamos lá, fazer um curso qualquer, vamos dizer que você vai aprender a nadar. Você vai para a aula de natação. Se você vai 2 semanas e falta uma, você não tem consistência, né? Se você vai querer, sei lá, aprender inglês, e você vai 2 semanas na aula e falta uma, você não vai.
conseguir aprender direito, né? Então, a partir do momento que você conseguiu implantar a rotina, as questões das limitações, das regras com elas, mais atividade física e mental juntas, e fez com que elas percebessem que elas poderiam relaxar mais, aí elas começaram a dar mais espaço, né, para você assumir o comando. Porque para eles é assim, se tem liderança, eles vão ficar de boa. Se não tem, eles vão ficar desesperados para liderar, porque liderança é questão de sobrevivência. É como se fosse assim, um exemplo bem prático que a gente dá. Você tem uma fábrica de sanduíches e tem as pessoas que trabalham na linha de produção. Aí vamos dizer o seguinte, tem um cara que trabalha lá colocando alface no pão, né? Passa lá a linha de produção, a esteira com um monte de sanduíche montado e esse cara tem que colocar alface, né? Só alface no pão. O dia inteiro ele fica lá colocando alface. Dá o horário dele, ele pega o transporte que ele tem que pegar, vai para a casa dele, faz o que ele tem que fazer, deita no travesseiro dele, dorme, acorda no dia que ele, na hora que ele tem que sair para trabalhar, vai lá e faz o trabalho dele novamente. Se por acaso, dentro da empresa, mudar alguma coisa e falar, ó, agora é o seguinte, você vai para o setor de tomate, agora você vai ter que cortar tomate e colocar tomate dentro do sanduíche. O que vai mudar na vida dele? Absolutamente nada, né? Ele vai só deixar de colocar alface e vai começar a colocar tomate. Agora imagina o dono dessa indústria de sanduíche. Como que é a cabeça dele, né? Ele tem que pensar, né, na estratégia para vender o sanduíche, ele tem que pensar nos impostos que ele vai pagar, ele tem que pensar no contador, ele tem que pensar nos fornecedores, se o caminhão de alface vai chegar, se não vai chegar, se aquela alface vai durar o tempo que ele precisa que dure, se não vai estragar, se está tudo, né, se cada um está fazendo sua função lá dentro da empresa. Então, eu acredito que esse cara, dono da fábrica de sanduíche, ele vai para casa e ele não vai conseguir dormir direito, muitas vezes. Ele vai ter muito mais dor de cabeça do que um funcionário, concorda comigo? Com certeza. O cara que está ali montando ali, fazendo o papel dele ali, que é o único papel que ele tem que fazer. Então, a gente compara a liderança com isso, basicamente. No momento que você negligencia a liderança, você está colocando seu cachorro no papel de patrão, vamos dizer assim, né? Ó, se vira com tudo aí, que eu quero só fazer a minha parte, que é dar comida para você, que é sustentar você, que é mandar você pro banho, que é dar carinho para você, entendeu? E a gente negligencia aquele resto, aquele outro papel. E aí, quando a gente começa a entender isso e inverte essa questão e fala, não, realmente, eu vou assumir a parada aqui, o cachorro percebe que, pô, ótimo, eu tenho que fazer só esse papel aqui. Então, para mim, tá ótimo, eu já tenho quem assuma a principal responsabilidade, que é a de liderança. Então, é foda se você pensar nesse sentido, assim, você percebe que o estresse dos cães vem, obviamente, por isso e por outros fatores também, mas é basicamente uma coisa que leva a outra, né? Então, é consistência, tem várias coisas, né? Não é tipo, você hoje você está, né, formada aí, está na sua função, tudo, você sabe. Se você quiser exercer um papel de liderança no hospital, por exemplo, você é líder das enfermeiras. Você vai ter um estresse bem maior do que se você for uma das lideradas. Com certeza. Entendeu? Porque você vai ter o seu papel para você fazer ali e cada um da equipe vai fazer o seu, porém quem está liderando esse pessoal todo vai ter muito mais trabalho. Talvez, óbvio, que ganhe mais, né? Mas vai ter muito mais estresse, muito mais trabalho. E é isso que a gente tem que pensar quando a gente vai lidar com o nosso cachorro. A gente não pode colocar ele no papel de líder lá, porque quer queira, quer não, a gente força ele nesse papel quando a gente não dá essa liderança. A gente escolhe o nosso papel e fala, ó, só sobrou para você o papel de líder, se vira. Aí ele se frustra, porque imagina, eles são descendentes do lobo, do mesmo ancestral do lobo, então esse perfil de líder já foi bem diluído neles, né? Eles não são um lobo que lidera facilmente ali uma matilha. E ainda mais liderar seres humanos,
que é o bichinho mais Uhum. difícil que tem, né? Nós, Super difícil. nós somos os serizinhos bem difíceis de lidar. Então, é complicado. Essa parte, para eles, é bem complicado. Deixa eu perguntar para você outra coisa. Quais foram, assim, os pontos principais nesse tempo que você começou a aprender as questões da psicologia canina e aplicar e tal? Quais foram os pontos que você teve que superar as dificuldades, assim, que você teve? Você teve, todo mundo tem pedra no caminho, né? Na trajetória do sucesso não existe, né? A gente tem até uma figurinha que ilustra isso, não sei se você já viu em algum lugar, tem lá, trajetória do sucesso. Aí, como as pessoas pensam que é e a realidade, né? Daí as pessoas pensam Uhum. que é tipo uma escadinha. Você vai subindo e vai chegar no topo. E o outro desenho é tipo uma escadinha aqui, um morro, uma queda lá embaixo, um buraco, um rio, uma ponte. Sim, é bem isso. Bom, pra mim, acho que o mais difícil foi a questão do carinho, né? De não interromper totalmente o carinho, mas saber o momento certo pra fazer isso, porque eu sou muito apegada, então eu gosto de ficar aqui fazendo carinho o tempo todo e, enfim. Então, pra mim foi a parte mais difícil, deixar o coração um pouco mais de gelo pra poder ensinar pra elas. Uhum. Dá um amor mais duro, né? Não um amor mole. Para mim esse foi o maior desafio, eu acho. Mais algum ponto assim de dificuldade, mesmo que seja algo interno seu, mesmo que não seja assim, às vezes relacionado a elas, né? Porque vai estar muitas vezes não está ligado diretamente, mas está ligado indiretamente. Tem mais algum ponto de dificuldade que você teve assim nessa trajetória? Olha, acho que não, acho que foi mais esse mesmo. O restante foi tranquilo até. Ah, que massa. Bom. Então, para você foi fácil. É, aí tem que ter paciência, né? Muitas vezes eu escutava assim, nossa, você tem muita paciência, porque se fosse eu não faria. Ah, porque eu não presto pra isso, enfim. Então acho que como isso também já tá enraizado em mim, né, de ter paciência, acho que o restante se tornou fácil, né? Com exceção desse amor duro aí. É, então a gente poderia dizer assim para as pessoas que estão nos ouvindo aí, que uma das principais sacadas que você teve nessa trajetória, nesse processo, foi essa questão da paciência. Com certeza. Ela está presente assim o tempo todo, desde o início. No início mais ainda, né? Porque quando a gente começa a passar alguma coisa para elas, elas ainda não entendem, né? Elas estão ali gastando energia para tentar entender. Então, é quando demora mais, né? Então, por exemplo, tem que esperar relaxar para sair para passear. No início eu ficava 40, 50 minutos esperando, né? Hoje não, hoje é no máximo 5, né? No dia que elas estão muito agitadas. Então, essa paciência tem que ser trabalhada principalmente no início e no percurso também, né? Como eu disse, às vezes acontecia delas ficar um pouco rebelde, né? E daí você parava e pensava, falava, poxa, mas o que que eu tô fazendo de errado, né? E daí tem que seguir, de um jeito ou de outro tem que seguir. Aham. Então acho que sim, a paciência é fundamental. Tá, e se eu fosse te pedir, assim, vamos dizer que eu sou um cara impaciente. Se eu fosse falar, Fabi, me dá uma dica prática para eu ter mais paciência com meus cachorros, o que que você me falaria? Sei lá, vai fazer terapia. Ai, não sei. Ai, Vai ser difícil, porque eu tenho uma pessoa assim em casa e realmente eu prefiro falar, não, deixa que eu faço, porque senão a pessoa se estressa mais ainda, e daí o cachorro fica estressado, todo mundo fica estressado, né? Então, eu tenho essa possibilidade, né? Não, deixa que eu faço, trago a responsabilidade pra mim. Mas pra quem não tem, vai ter que aprender e de algum jeito a ser mais paciente, né? é. Eu fui num curso esses dias de desenvolvimento pessoal, né? Que eu vou bastante em curso, assim, a gente ganha muito curso também. Chama-se DSP. É
Desperte Seu Poder, é do José Roberto Marques, um cara fudidaço que aí, né? Coach, ele participou daquele programa O Aprendiz, sabe? O Aprendiz lá com o Roberto Justus e tal. Ah, sim. E aí ele ensinou lá uma estratégia lá, né? Que ele faz. Sempre quando Hum, ele pensa assim, fala, caraca, em vez de explodir ou em vez de perder a paciência e se estressar e tudo mais, ele fala, ó, eu tenho minha mão aqui, eu até tinha feito na época, eu fico desenhando às vezes. Aí ele pega e aperta aqui assim, ó, na mão, fala, ó, toda vez que você se estressar, que você for explodir, for ficar sem paciência, você aperta a tecla pause, que ele disse que é aqui, né, a tecla pause. Aí você aperta aqui respira fundo. as 10 respirações profundas que você já vai passar o estresse. É assim Quase mesmo. que uma meditação já, né? Pra poder voltar ao normal. Mas é isso mesmo. É muito engraçado. Mas tem coisas que a gente precisa ter paciência, porque um dia alguém teve paciência para ensinar a gente, né? Todo ser vivo precisa né, de que alguém tenha paciência com ele. Então, eu vejo isso hoje porque, hora ou outra, eu tenho que ensinar alguma coisa para minha filha. Eu tenho que ter paciência. Eu Com certeza. falando, pensando assim, pô, meu pai e minha mãe devem ter tido paciência pra caramba comigo, então eu preciso ter paciência com esse serzinho aqui, né? E com o cachorro mais ainda, porque ele é outra espécie, principalmente se ele vem filhote para você, se ele é de uma raça que não é tão inteligente, né? Que é uma raça mais devagarzinha, mais lenta. Então tem muita gente que eu mesmo já perdi a paciência várias vezes com meus cachorros, assim, eles fazem alguma broquice. Mas na maioria das vezes eu paro e falo, não, calma, relaxa, vai acontecer. Né? A Tem que ser, né? pressa é a inimiga da paciência, né? Sim. Então, inclusive uma vez eu estava, porque a pressa é o inverso da paciência. Uma vez eu estava pegando um Rottweiler no canil para treinar e eu com pressa, porque os caras estavam enrolando, estavam trocando ideia, conversando e eu tinha horário para sair e tal e eu tive que pegar esse cachorro. Aí eu cheguei com daqueles colar de elo, né? Que chama de enforcador de elo. Peguei, e, tipo, o cachorro recém tinha chegado lá, um cachorro de 4, 5 anos, ia treinar pra guarda, e eu que ia criar o relacionamento com ele. Aí tava o dono lá e tudo mais, era o primeiro dia. Aí eu cheguei e falei, cadê o enforcador? Aí entrei no canil dele, e já entrei e já fui enfiando a corrente na cabeça dele pra colocar no pescoço dele, né? E, meu, o bicho era tão cabeçudo que a coleira meio que travou. E eu fui forçar um Ah, pouco aqui. A hora que eu dei uma forçada, ele voou no meu braço aqui. Tem até uma marca até hoje aqui, uma cicatrizinha no meu bíceps aqui. Ele me deu uma raspada de dente no meu braço aqui. Aí deu um cortezinho ali. Eu, opa, meu amigo, peraí. Aí depois que eu me toquei, né? Que eu tava com pressa. Então, uhum. teve vários episódios desse que eu me peguei com pressa e não deu certo. Não aconteceu legal. É, acontece. Esses dias eu reparei também, quando eu tava estudando ainda, né? Eu chegava em casa um pouco mais tarde agora, nesses últimos meses. E daí eu tava na pressa também de tentar sair com elas antes de escurecer, né? Uhum. E acho que elas sentem, né, cara? Não é possível. Porque daí elas também ficavam agitadas, né? Elas demoravam mais pra se acalmar. Eles E detectam. daí eu comecei a falar, não, né? Mesmo que escureça, fazer o quê? Nem que eu deixe o passeio um pouco mais curto, né? Mas vou mais tranquila. Ah, dito e feito, né? Quando eu fiquei mais tranquila, elas começaram a relaxar mais rápido. Muito louco. Nossa, como que é, né? As coisas. Uma conexão muito foda, né? Que você tem. Que Nossa, quando a nossa, gente se são incríveis. concentra para fazer, quando se concentra para ter as coisas, com o nosso cachorro para fazer as coisas, fazer atividade, fazer o que tem que ser feito, a gente se concentra e faz com calma, né? No tempo deles ali, tudo acontece mais rápido, na verdade, né? Sim, Então, é só ter paciência, né? Então, a lição de é, hoje dessa nossa entrevista aqui é paciência. paciência, muita paciência. Que massa, que massa.
Eu digo que tem três coisas, né? PPT. Paciência, persistência e... Não, é consistência, PPC. Paciência, persistência e consistência. Isso A persistência também é fundamental. Se não tiver, igual você falou, não adianta ir 2 semanas e faltar uma, né? exatamente. E, e não dá pra desistir. Eu acho que é um caminho sem volta também. Eu acho que quando a gente começa e vê o mínimo resultado que seja, isso já te anima também para continuar, né? Então, vale a pena. Que massa, Fabi. Show de bola, Fabi. Muito obrigado aí por ter participado hoje. A gente está terminando aqui já. Eu acredito que você já passou bastante coisa para a gente aqui. Você já falou muita coisa legal que muitas pessoas passam por isso aí, né? Eu já passei por muito perrengue antes de entender esse mundo canino. E eu sei aí o que você passou é uma jornada, né? Não tem quando correr. Tem que Né? executar apenas, né? Pois é, e uma coisa que eu aprendi também, não só com elas, né? Essa questão da persistência, de ter paciência, né? Que as coisas não acontecem de uma hora para outra, né? Seja com elas e na vida, né? Então, acho que a gente tem muito a aprender ainda no nosso dia a dia. Eu falo que na época eu fiquei muito abalada, assim, né? Porque fiquei sem estudar e daí teria que terminar esse ano e tal. E eu falava, não acredito, né? Eu vou perder um ano, cara, é sacanagem, né? E hoje eu olho pra trás e falo, não, eu não perdi o ano, eu ganhei um ano, né? Ganhei muito aprendizado aí de julho do ano passado pra cá. E elas também acompanharam toda essa fase, né? Então, o tanto que eu evoluí, elas evoluíram junto comigo. Exatamente. Elas nada mais foram do que a sua portinha de evolução, né? Se elas não tivessem chegado até você, você tivesse tido essa vontade de ter cachorro, de querer aprender mais, você acha que você teria evoluído que você evoluiu? Acho que não. Não, né? É bem louco isso. Eles ajudam a gente a evoluir, a crescer, a desenvolver. É muito massa, é muito massa. Que massa, Fabi. Eles são Muito incríveis, ó. Ó o jeito que tá aqui, ó. ali elas. De perna pra cima, ó. Massa. Olha só. Show, Nunca Fabi. ficou assim, Edu. Nunca. Ela sempre, até pra dormir, tava alerta, né? Tá bom. Agora, põe as perninhas pra cima lá, não quer nem saber. Que da hora eu lembro, você me manda foto toda hora lá, vídeo, eu vejo É, amarradão. desse jeito. Então tá, você quer falar mais alguma coisa, Fabi? Cara, eu que agradeço, né, pela oportunidade, por toda a atenção que você sempre teve, né? Eu tinha muito medo de, acho que eu falei já em outro vídeo, tinha muito medo dessa questão de fazer um curso online e tal. Mas você, assim, superou todas as expectativas, né? É um cara que eu passei a admirar muito. E justamente por essa paciência que você tem, essa disponibilidade, né? Mesmo na correria, sempre dá um jeito de responder, de ajudar. Mesmo que o curso já tenha terminado, tá sempre aí, dando uma força, né? Ah, com certeza. Então eu que agradeço. Eu, essas peludinhas aqui, ó, já tá querendo Olha só. moral, ó. Que A gente linda. agradece. Que massa, Fabi. Obrigadão, eu sou muito grato também por vocês aí. E a gente tá aí, né? A gente tem o nosso grupo VIP lá, a gente vai se falando. Você pode ficar compartilhando seus resultados lá com a gente. A galera fica amarradona, né? A galera fica até Fica, se empolga lá no com grupo. certeza. O que eu conseguir evoluindo, eu vou mandando lá. Beleza, então tá bom. Então, um grande abraço para você aí. Dá um cheiro nessas peludinhas aí. Manda Pode um deixar. beijo aí para sua esposa. E é isso aí, a gente vai se falando, né? Vamos sim. Verdade, manda um abraço para sua esposa, para sua bonequinha, que eu tô sempre acompanhando também. Eu acho vocês uma família assim sensacional. Massa, obrigado. Então tá, Fabi, beijão então. Beijo, até mais. Até Se mais. cuida.
Eu também.